Olá, você que acessou Conexão Direta aqui no Vida Moderna e hoje nós temos o especial Bitcoin com o Gilberto Pavone e com o economista Roberto Luiz Troster. Tudo bem, Troster? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Giba, Tudo bom, Guido? tudo bom, tudo Fala bem. tranquilo? Hoje nós estamos com dois Skypes ao vivo aqui. Vamos ver se as conexões seguram. Eu acho que vão segurar sim, acho que não vai ter problema nenhum. E o Troster é um dos economistas mais conceituados que nós temos aqui no Brasil. Ele já foi economista-chefe da Febraban, já foi professor de economia. Hoje ele tem as suas atuações profissionais nessa área também, é óbvio. E eu o convidei para fazer parte desse especial aqui, porque ninguém melhor do que ele para explicar para a gente o que é o Bitcoin e como é que essa moeda vai se comportar ao longo do tempo, já que ela foi criada em 2009, é muito recente, ninguém sabe direito quem criou essa moeda, como é que ela foi criada, ela não é emitida como qualquer outra moeda, ela não é... ninguém roda Bitcoin numa máquina de impressão, não existe a moeda, não existe o papel, ela é totalmente virtual, ela é feita de bits, por isso o nome Bitcoin. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Giba, eu vou jogar a bola para você aí. Você tem uma pergunta que você quer fazer inicialmente pro Troster? Pode ir, fica à vontade. Troster, a gente estava conversando aqui no começo, antes de entrar no ar, eu estava te falando que eu, por conta aí desse nosso link aí pela internet, aí eu comecei, em vez de eu ler as notícias sobre Bitcoin, eu fui rever algumas teorias econômicas, né? Algumas teorias clássicas. Aí fui ler Keynes, Marx, fui ler escola austríaca, tudo, mas certa hora começou a ficar tudo meio confuso, porque ninguém estava prevendo exatamente o que a gente está vendo da Bitcoin. Mas em algum ponto também parecia que tinha algo ali explicado, né? Em alguma dessas teorias clássicas aí, existe algum autor que seja melhor para entender o Bitcoin, que possa ter previsto isso tudo? Tem vários, sim. Ó, a primeira coisa é que os autores escrevem sobre uma coisa que muda. Então, o que era moeda há 200 anos atrás é diferente do que era moeda 100 anos atrás e é diferente do que é moeda hoje. Quer dizer, por mais que uma moeda cumpre sempre três papéis básicos, né? Um deles é a unidade de contas. Então, eu calculo, por exemplo, quanto que eu cobro pelos meus serviços em reais e você vende, por exemplo, sei lá, uma camisa, uma calça, quanto custa em reais, e eu deveria fazer, tantas horas de trabalho minhas custa uma camisa, uma calça, etc. Então, isso é unidade de contas. Isso é uma das funções da moeda. A outra é para intermediar trocas. Então, eu vendo consultoria, recebo dinheiro, você vende camisas, recebe dinheiro e o dinheiro é esse passo intermediário. E o terceiro é reserva de valor. O que é reserva de valor? Eu ganho hoje para gastar no fim de semana. Então, eu trabalho na sexta-feira para ter dinheiro no fim de semana. Então, eu guardo o dinheiro e eu uso para isso. A forma também mudou ao longo do tempo. Você tinha moeda mercadoria, então na antiguidade você calculava, você usou metais preciosos, sal em alguns lugares, cabeças de boi. Acho que a melhor explicação que eu tive sobre o que como é que você usa a moeda foi de uma professora, Regina, né? Ela fala, olha, eu vou no shopping, eu olho para o vestido e falo, isso custa tantas horas de aula para mim, né? Ela entendeu bem o conceito. E aí os autores que escrevem sobre eles, eu acho que o melhor deles é Adam Smith. Adam Smith escreveu faz 2 séculos, em 1776, para muitos, não para mim, é o marco inicial da economia. E ele falava sobre o ouro, sobre a produção de ouro e de prata, mais de prata do que de ouro. Na época, a prata era o laço nas Américas, e como isso afetava o nível de preços, primeiro em Portugal e Espanha, e depois na Inglaterra e na Escócia. Então, você tem uma oferta de moeda, a vantagem do ouro e da prata, que não podem ser falsificados, quer dizer, apesar dos alquimistas tentarem, eles nunca conseguiram fazer chumbo virar ouro,
Então, isso ficou e foi o padrão monetário assim, durante mais de um milênio, o ouro e a prata. E o Bitcoin é a mesma coisa. O que ele é? Você não consegue, ou não conseguiu ninguém até agora, falsificar Bitcoins. Então, essa é a grande sacada. Eles conseguem fazer uma produção independente de um dinheiro virtual não falsificável, né? Quer dizer, isso é a grande coisa. E aí você começa a analisar a oferta da moeda, a demanda da moeda, o impacto que isso tem nos preços e na intermediação financeira como um todo. Só uma coisa. Oi, você ia perguntar alguma coisa? Não, só uma coisinha. Você falou aí ouro e Bitcoin. E a ideia do Bitcoin é ser minerado igual ao ouro, né? Eles usam a expressão mineração, né? Agora que você fala, eu percebo. Mas é exatamente isso. Eles estão minerando da mesma forma que os mineiros. Só teve toda uma discussão no começo do século XIX, até quando que valia extrair ouro, né? E você chega à conclusão que você vai, à medida que sobe o preço de ouro, novas minas vão ficando viáveis. Como uma oferta é muito grande, isso acaba estabilizando um pouco o preço do ouro. É um pouquinho também mineração, né? Se você for ver preços de petróleo, papel que o OPEP faz com oferta e procura, com qualquer mercadoria, inclusive ouro, e a grande sacada do Bitcoin, né? Só para deixar claro mais um pouquinho, Giba, essa mineração que é feita no Bitcoin é feita através de computadores espalhados pelo mundo. Você que não entende nada de Bitcoin, você que, se quiser minerar Bitcoin, você pode minerar Bitcoin também. É só acessar um determinado site, você vai lá no Google, procura onde é que acha isso, instala um programa no seu computador e começa a minerar Bitcoin, mas é muito difícil. Giba, desculpe, te cortei. Não, só para continuar aí, eu não quero entrar muito nesse detalhe tecnológico e a gente ficar mais no financeiro monetário. Mas não é tão fácil minerar, porque você precisa de poder de processamento e às vezes o que você ganha é menos do que você gasta de energia. Exatamente. Mas o Troster, você citou aí algumas coisas, aí me ocorreu o seguinte: o Bitcoin ele já adquiriu o caráter de moeda como meio de troca para substituir o dinheiro como a gente conhece, ou ele ainda é uma mercadoria desejável que as pessoas querem estocar e eventualmente fazer escambo? Como já aconteceu com sal, com gado, era a mercadoria universal para ser trocada, né? Porque tinha o problema de você querer comprar pão, mas o padeiro queria comprar sapato, né? E aí você não conseguia fazer a troca, mas você tinha sal que sabia, e o padeiro sabia que o cara que vende sapato tem sal, então ele aceitava o sal para fazer essa troca, né? Então, considerando isso tudo que a gente já passou historicamente com o dinheiro, qual é exatamente esse momento alto do Bitcoin? Ele ainda é um meio de... Ele pode ser considerado um meio de troca que substituiu o dinheiro, ou é aquela mercadoria que todos aceitam, que eventualmente se troca e faz um escambo? O poder, assim, o uso ainda é muito limitado do Bitcoin. São poucos estabelecimentos que usam. Como meio de troca, em alguns setores específicos, eu mencionei na questão do Quênia, né? Então, eles estão fazendo um processo de bancarização só usando o mobile banking, né? Então, o que acontece? Eles conseguem, só com o mobile banking e com Bitcoin, fazer tudo à margem. E aí você faz as negociações entre eles e, cada tanto, alguns deles trocam esses bitcoins pela moeda local. Se você vai fazer pagamentos, por exemplo, de um país para outro, aqui no Brasil não é tão complicado, mas em outros países é mais. Como você tem taxas muito grandes, por exemplo, quem está trabalhando, os DKSEGs, para mandar dinheiro, o que eles fazem? Eles compram bitcoins lá, mandam para cá, você faz isso à margem, você só precisa de computador e funciona. Então, isso é uma função que está fazendo bem. Mesmo com volatilidade, a volatilidade não é tão grande que impeça isso. E a volatilidade é nos dois sentidos, não é que está ficando mais caro ou mais barato. Então, você ganha um mês, você perde no outro. Como reserva de valor, que foi a segunda questão que você colocou, Gilberto, as maiores demandas que você percebeu disso, dos dois estudos de casos,
foram na Argentina e no Chipre, quando tiveram a crise. Na Argentina, porque o governo está com falta de dólares, começa a restringir a compra de dólares. Lá a pressão é com a Receita Federal. Então, qualquer um que compra muitos dólares, manda a Receita Federal. E lá, como aqui, é muito complexo. Então, todo mundo, a não ser que seja um gênio, só fique lendo normas, tem alguma coisinha errada. E mandam ver, né? E lá, na crise, dobrou a demanda de bitcoins. Outro lugar, não sei se vocês lembram, foi no Chipre. No Chipre, você teve uma crise bancária faz um ano e pouco atrás. Mesma coisa, a demanda de bitcoins disparou. As pessoas tiveram isso, como você mencionou, guardaram, porque na falta de euros, achando que o dólar podia ter problemas, foram para o Bitcoin. O Bitcoin chegou a... Oi, desculpa, Guido. O Bitcoin chegou a custar $2.000, né? Um Bitcoin. Hoje ele... milhão, sim. Hoje ele está na faixa aí de 590. Dani, você tem aí a cotação real do Bitcoin agora? 672, é isso? 573,15. Está com a queda de 17% em relação a ontem. Chegou a custar $2.000, né? A volatilidade é muito grande, né? O sobe e desce é muito grande, né? E o mercado está errado. Cai justamente no dia que a gente está falando, a gente devia... O nosso programa devia aumentar a demanda e o preço. Tem alguma coisa errada nessa cotação, hein? Teve um boato aí que o governo chinês ia tomar medidas contra o Bitcoin. Por enquanto, está caracterizado só como boato, mas como a China é o grande movimentador de Bitcoin, isso pode ter interferido no preço aí dos últimos dias. Só para colocar. Esse é o grande perigo, quer dizer, o Bitcoin é um concorrente muito grande dos bancos centrais. Por que eu estou na Europa, ou na Itália, só para dar o exemplo que eu estava usando antes, né? Em vez de comprar euros, fazer tudo via sistema bancário, eu faço por fora mais barato. Óbvio que começam a punir isso, né? Quer dizer, o governo perde o controle. Tem até uma coisa que eu acho errada, né? Todo mundo fala sobre soberania, que é uma questão de ter soberania moeda, né? Eu acho que é o contrário, né? Ter moeda soberania é ser forte, ter juro baixo, ter estabilidade de preço. Para mim, isso é um país soberano, né? Mas sempre os governos querem que o soberano controle a moeda. Então, muitos países, a grande discussão agora é que tipo de regulamentação você põe no Bitcoin e pode efetivamente, como você bem lembrou, uma regulamentação ruim nos países grandes pode matar o Bitcoin, né? Troster, vamos destrinchar um pouquinho essa questão do governo aí, porque o que tem sido levantado como uma grande vantagem do Bitcoin é que não tem o governo envolvido, então a moeda fica longe de especulações, de emissões grandes de papel moeda que possa gerar inflação e tudo. Você tinha lembrado de sal, de gado, a gente já usou conchinha, né, metal precioso, tudo como dinheiro aí. Isso tudo foi criado sem governo, né? Isso, historicamente, o mercado em si acabou usando esses produtos como valor de troca universal aí, entre outras coisas. Por que considerando esse histórico todo que a gente já passou, por que o Bitcoin hoje deveria depender do governo para ser regulado e existir? Então, duas coisas, né? Primeiro, mercados funcionam porque você tem direitos. Então, você tem direito de propriedade. E esses direitos têm que ser respeitados. Por exemplo, quebrar a banca, né? Uma empresa quebrou, vem dos negociantes na Itália, quando todo mundo tinha a banca onde negociava, se alguém não pagava, iam lá e quebravam a banca dele por conta disso, porque ele não tinha pago as dívidas dele. Quer dizer, qualquer mercado funciona se você tiver boas regras. Mesmo se você vai ver historicamente, assim, já em 1700 a.C., o Código de Hammurabi já falava como é que tem que ser a moeda, quanto você pode cobrar de juros. Na época, você negociava as colheitas, esse tipo de coisa. Então, mercados, mesmo quando você usa o gado, você cita condições, locais de entrega,
de maneira mais primitiva do que é feito agora, mas se sempre teve algum tipo, ou do governo, ou dos próprios comerciantes que fixavam regras, né? Mais especificamente, o Bitcoin, quer dizer, no momento que o governo fala, não, isso é ilegal negociar Bitcoins, você já tirou boa parte da... Agora está naquele limbo regulatório. Então, eu acho que a mensagem muito boa é que uma regulamentação é possível ter uma moeda de uma maneira mais eficiente do que a gente está observando agora. O Japão... Peraí, Giba. Alguns governos estão querendo considerar o Bitcoin como mercadoria, não exatamente como moeda. Eu acho que até, se eu não me engano, o Banco Central brasileiro começou essa discussão, começou por essa discussão, né? Não se decidiu nada, mas começou com esse conceito. Só que parece que a gente está vendo o surgimento realmente de um novo tipo de moeda ao vivo, né? Os economistas devem estar adorando isso. Mas entre ser mercadoria e ser o dinheiro como a gente conhece realmente, ainda tem ali um espaço a ser preenchido. Na teoria econômica, existe algum conceito aí que possa ser encaixado como semi-moeda ou quase-moeda, quase-dinheiro, para explicar esse momento do Bitcoin? Tem muitos casos. Primeiro, quando você... primeiro, voltando para trás, naquela época que Smith escreveu, a grande discussão era se você usava como lastro a prata ou ouro, e uma coisa que era a relação de troca entre prata e ouro, e como que essa relação de troca entre prata e ouro valia entre diferentes países. Então, na França você tinha uma cotação, na Inglaterra você tinha outra. Como você arbitrava? Então, dependendo de quem fosse maior, era o negócio comprar prata num país e vender no outro, e você ganha, quer dizer, trocar prata por ouro, aí você atravessava o canal, trocava ouro por prata, e você ia ganhando, você ia arbitrando até os preços. Aí você discutia qual que era a principal, qual que era a outra. Então, você tem isso, alguns ativos que têm quase o papel de moeda. Eu fui dar aula em Angola, na época da Guerra Civil, eles não tinham moeda, tinha uma inflação toda. Eu falei, vamos usar como moeda a Heineken, né? Porque eles tinham cupons, e aí você sabia quantas Heinekens, né? Então, você tem muitas alternativas. O que você está observando agora, por exemplo, que está subindo o preço da bomba, da gasolina, por conta da alta do preço do álcool, né? Como um acaba pressionando o outro. Então, você tem muitas discussões sobre arbitragem, como os mercados ajustam preços, né? E a velocidade com que eles ajustam. Para ver se esse meu pensamento é válido, eu vou falar uma baita besteira aqui. Antes de ser instituído o real, teve a famosa URV, né? Sim. Também era uma moeda, não era? Local, sim, brasileira, era uma né? moeda. Era uma moeda brasileira aquilo, né? A URV. Era uma moeda, era uma unidade de conta só, né? Quer dizer, você não podia fazer pagamentos em URV. Era um indexador. Você usava ele como unidade de conta. A moeda, lembra, são três coisas: unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor. Não servia como reserva de valor, por quê? Porque você não podia ter URVs em casa, você não podia comprar uma URV. Não servia como meio de pagamento, você não podia fazer, vou te pagar uma URV e fazia um cheque em URV. Mas claro, servia como unidade de contas. Todo dia eu via quanto estava o URV, quanto custava a minha hora de consultoria, aí trocava, minha hora de consultoria são tantas URV. Hoje em reais são tantos, amanhã tantos. Cumpria uma das funções da moeda, era uma quase moeda, como o Gilberto bem colocou. Tá, agora, o Bitcoin, você falou que não podia emitir um cheque em URV. Você não pode emitir um cheque em Bitcoin também, né? Ainda não. Mas você pode pagar em Bitcoin. Pode pagar, você pode. Por exemplo, o Gilberto, ele vai me vender esse vaso que tem aí atrás dele, muito bonito. É uma planta, né? Aí eu passo bitcoins para ele, não, tudo bem. Ele vem aqui e me traz o vaso. Mas você não pode emitir nada, você não pode emitir um papel de Bitcoin. Não. Mas, teoricamente, você pode, quer dizer,
primeiro o papel está acabando, né? Outro dia eu vi um comercial do banco no Canadá, que estava lá um cara, tem que ir no banco, depositar o cheque, passaram, que chatice, né? Aí vem o outro lá e fala, espera aqui um pouquinho. Aí ele pega o cheque, põe na frente, fotografa, aperta 2 teclas, pronto, já está na tua conta. Quer dizer, o papel, cheque, esse tipo de coisa vai desaparecer. O futuro, né, está aqui, né? Carteira eletrônica, é isso daqui. Você paga. Alguns bancos já estão avançando nisso, então mas você pode ter os bitcoins aqui, ó. Quanto você quer no vaso, Gilberto? Ele fala para mim tanto, tá bom, já está. Ele recebe, aí o sistema confirma que a transação é lícita, que a transação está feita, ele recebe o dinheiro e eu vou e pego o vaso, né? Sim. Fala, Gilberto. O Guido lembrou da URV, e essa questão muito do medo do Bitcoin parece vir do receio que as pessoas têm de estarem negociando, tratando sobre dinheiro, mas não tem nada tangível, não tem nada físico, né? Mas o Guido lembrou aí da URV, mas também no sistema econômico, na história da economia, a gente já lidou bastante com moeda que não existe, né? Eu vou citar 2 conceitos econômicos, eu acho que você consegue explicar melhor do que eu, mas a moeda escritural e o sistema de reserva fracionada não chega a ser alguma coisa física, é uma coisa contábil, que gera dinheiro, que faz dinheiro. E hoje não tem nem reserva, quer dizer, o dinheiro hoje é virtual, você usa o real porque o governo te obriga, a moeda nacional é o real. Eu acho até uma moeda ruim o real, né? O real, o peso, sabe, é cara, é uma moeda que se desvaloriza muito, quer dizer, por cada real que eu tenho hoje, né, ele está perdendo 6% e pelo andar da carruagem, quer dizer, isso daqui cada dia está encolhendo mais, né, tá, o real. Então, é uma moeda virtual mal administrada, real, né, o real é uma moeda mal administrada. O Bitcoin tem algumas regras que apresentam vantagens sobre o Bitcoin. Se eu perguntasse para você, Gilberto, você tem que fazer uma poupança para daqui a 20 anos. Você pode pôr ou no computador, numa caixinha, uma pilha de reais ou Bitcoins. O que você compraria para daqui a 10 anos? Eu vou tentar responder como o pessoal que está assistindo e não entende nada de Bitcoin, né? Você tinha citado o lastro. O lastro não é mais em ouro já há algum tempo, desde do acordo, né? Bretton Woods, mas o valor do dinheiro começou a ser baseado pela força das economias nacionais, né? O Bitcoin não tem nem lastro em ouro e nem uma economia nacional forte por trás, né? Mas, teoricamente, não tem essa confiança que faz as pessoas levarem o dinheiro em conta e usar isso como transação, como comércio, mercantil e tudo. Mas parece que o valor do Bitcoin vem da crença das pessoas que aceitam como forma de pagamento, né? Essa crença parece que só cresce. É possível ter um lastro baseado em crença? Que não é atrelado ao governo, nem economias nacionais? Sim, você tem isso justamente. Então, vamos por partes. O valor de uma moeda no país é pela força da economia e pela gestão da moeda. Você vê que economias fortes como a brasileira tem uma moeda fraca, comparativamente a outras economias. Então, não é só a força da economia, é a credibilidade e a gestão. Você tem fuga para outros ativos em determinados momentos, né? Então depende da força da economia e da gestão. Segundo, o Bitcoin, qual que é a força, a credibilidade? Até agora, milhares de hackers tentaram e não conseguiram. O sistema de segurança do Bitcoin é tão bom que não conseguiram fraudar essa moeda. E você tem notas falsas de reais. Até agora não conseguiram fazer isso com o Bitcoin. Segundo,
o governo, de uma hora para outra, decide ter um déficit maior, inflacionar, isso daqui perde valor. O Bitcoin, como o Guido bem lembrou, o valor total é fixo, né? Quer dizer, o estoque total tem uma regra de crescimento até 2040 e é isso, né? Giba, só uma coisinha, acho que você está batendo a mão aí no microfone do computador e está dando muito ruído aqui, então, por favor, toma cuidado para não bater muito aí. Estou entusiasmado com o assunto. O Troster, uma outra coisa. É o vento, só um minutinho. É o vento? Tem que fechar a janela. Eu vi agora que tá um mau vento aqui, eu tô na cara do vento. Tá bom, fecha a janela então. O Troster é o seguinte, sobre essa coisa de ter um limite à moeda, né? O que pode desestabilizar esse limite? O que pode vir a fazer uma demanda tal que tenha que ser aumentado esse limite? Existe essa possibilidade? E 2040 eu acho que é muito longe para atingir esse limite, já que nós estamos na metade, né, dele. Estamos no comecinho, estamos em 2014, só passaram-se 5 anos no total de 31 anos que a moeda tem de expansão, mas Não. aí depois sai crescendo. Não, mas ela já atingiu metade da previsão. Já está em 12 milhões de Está em 12 milhões. Em 5 anos já chegou à metade. Se isso acontecer, ela vai aí todo mundo querer bitcoins, vai se valorizar. A mesma coisa que aconteceu com o ouro. Sim. O ouro, quando o Giba falou de Bretton Woods, estava $35 a onça. Hoje está em quase $1.400. Quer dizer, a demanda aumenta mais do que a oferta. E você vê que a maior parte do ouro que você usa no mundo é para ficar embaixo de Banco Central, em depósito de Banco Central. Pode acontecer a mesma coisa. O Giba quer acordar uma poupança para os filhos dele, compra os bitcoins, deixa. Aí, quando o filho dele fizer 18 anos, ele já tem uma coisa que o pai deixou para ele, né? Entendi. Ô Troster, essa questão de ter um teto de 21 milhões para a emissão do bitcoins, ela de alguma forma ajuda o controle econômico, porque uma das coisas que pode gerar inflação é a emissão louca de papel moeda, né? Aumentar a velocidade da moeda e isso acabar causando uma crise econômica. Se ela tem um teto de geração de 20 milhões, daquilo não passa, isso de alguma forma pode impedir esses movimentos inflacionários? Pode. E se a demanda continuar crescendo como está crescendo, pode. É justamente esse o objetivo. Foi muito bem sacado, tanto na parte criptografia, como na parte econômica, como que eles fizeram o algoritmo para o crescimento dos bitcoins. Isso justamente, se a demanda continuar, se não for desregulamentado, se, assim, todos os SIs que a gente falou antes, é uma opção de investimento boa, sim. Para longo prazo, eu diria que sim. Pode completar. Não, o próprio Ben Bernanke, a frase que fez a moeda disparar, falou que era uma alternativa interessante para longo prazo. Então, e ele é ele, né? Eu estava aqui pensando, Troster, o Bitcoin, esse burburinho todo do Bitcoin surge num momento em que o governo está sendo questionado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os protestos que a gente vê na rua, de alguma forma, eles estão contestando o governo local existente, muito disso na questão econômica, né? Essa explosão da classe média que teve aqui no Brasil aconteceu em outros lugares também, né? E isso tem feito vários movimentos ali e causado vários atritos aí, né? Talvez um pouco aí desse entusiasmo com o Bitcoin venha dessa questão do governo não estar presente, né? Mas o que eu queria te perguntar, assim, mais um pouquinho uma sintonia mais fina, é assim, o dinheiro como a gente conhece hoje, ele está sofrendo de alguma doença incurável que possa mostrar que ele não funcione mais e precisa ser substituído por algo como Bitcoin? Quer dizer, além dos governos, a gente questionar o governo, a gente tem motivos para questionar o dinheiro que a gente conhece? Então, são duas perguntas. Uma sobre protestos.
Eu acho que a gestão em alguns países é muito ruim. A gestão da moeda no Brasil é ruim. Se você tem o dinheiro mais caro do mundo, o juro mais alto do mundo, e os outros conseguem fazer com juros menores, conseguem com juros menores ter inflação menor, porque a gestão é ruim, né? Quer dizer, não vamos usar a palavra ruim, que é muito forte, pode ser aprimorada, né? E as pessoas protestam contra isso, não é no mundo inteiro, mas eleitores votam com o bolso, quer dizer, ninguém gosta de trabalhar o mês inteiro e o dinheiro morre, você perde por conta disso, ou cai no cheque especial, é má gestão do sistema. Por que outros países conseguem? Em alguns países, dá um exemplo, Dinamarca, Suécia, Noruega, tem bons sistemas, conseguem relações dívida-PIB 4 vezes maior do que aqui, a moeda não tem inflação, juros baixos. Então, protestos corretos é a maneira de se manifestar. Acho que deveria, na minha opinião, todo mundo devia ter no segundo grau estudo de economia, entender o que está acontecendo para, de alguma forma, exigir políticas nesse sentido. Então, nisso eu concordo. Segundo, eu acho que a gente pode. Eu acho, primeiro, moeda nacional um atraso de vida, né? Você vai viajar, você se planeja para exportar, muda o câmbio, o que era rentável fica irrentável. Aqui na indústria brasileira, mudou a taxa de câmbio, um monte de empresas vai à falência. Aumenta a taxa de câmbio, melhora, e aí um monte de gente fica rica. Essa volatilidade é desnecessária. Eu concordo com você. Você deveria ter uma moeda internacional e os países, eu acho que o euro é um bom exemplo disso. Apesar de todas as profecias, o projeto euro está vingando e o euro está subindo de preço e tem juros mais baixos. Eu acho que em vez de ter um euro, você devia ter um mundouro, uma coisa assim, uma moeda mundial. Seria melhor para todos, né? Inflação é atraso de vida no século XXI, né? Talvez até por isso, né? Porque seria complicado fazer uma moeda mundial com todos os governos dando opinião, né, sobre isso. O Bitcoin não tem a necessidade do governo ficar controlando ou dando opinião, né? Porque seriam vários governos com várias ideias políticas e necessidades e objetivos diferentes, né? Seria complicadíssimo fazer isso. Por ser eletrônico e programado, o Bitcoin parece que facilita isso. É verdade, você tem razão. É complicado fazer, mesmo numa família, decidir o que você vai fazer de almoço, às vezes é complicado, né? Imagina diferentes países que têm que agradar, o caso do euro, mas está se avançando. Quer dizer, eu acho que nesse sentido, os europeus, a gente tem que tirar o chapéu para eles. Apesar das diferenças, e você vê a Ucrânia, tudo que foi estopim para os problemas lá, aqueles que não se perder soberania monetária, perder soberania fiscal, perder soberania regulatória para se juntar ao euro, para ver por conta das vantagens que uma moeda comum tem. Quer dizer, o fato de você ter uma moeda, então você vai de um país para outro, não precisa trocar dinheiro, você não tem risco de flutuação de câmbio, você consegue ter os mercados aumentam de uma hora para outra. Então, eu acho que, nesse sentido, 100% de razão para você. Agora, pegando um gancho... é a moeda da globalização? É isso a conclusão? É essa a conclusão que nós estamos chegando? É uma das moedas da globalização, da tecnologia, né? E pode abrir o passo para a gente ir para essa Bitcoin global, né? Pois é, pegando um gancho aí, o Bitcoin tomou uma pancada faz 2 semanas aí forte e o preço dela despencou, veio ladeira abaixo, está em 500 e pouco hoje, estava em 1.035, se eu não me engano, perdeu 50% do valor quase, por conta do Japão dizer que não quer saber de Bitcoin, não. O Japão não quer saber de nada disso, ele não reconhece o Bitcoin como moeda. Quer dizer, o Bitcoin, olhando pelo lado da globalização, ele sofre uma forte barreira de institucionalização. Quer dizer, quantas pessoas, tudo bem, as pessoas podem ter Bitcoin à vontade. Agora, os organismos oficiais parece que não estão vendo com bons olhos, não. Ou com bons bolsos, né? Sei lá. Tem uma piadinha em para-choque de carro, de caminhão, às vezes que você vê, dizendo, né? Não roube, o governo detesta concorrência, né? Isso, né? Exatamente. Quer dizer, você consegue fazer uma moeda mais barata, mais eficiente, os governos, opa!
Vocês estão pegando no negócio, né? Começam a reclamar, proibir, né? E acho que esse é um grande inimigo, né, do Bitcoin, né? É. Ô, Troça, mas seria possível o governo proibir, ou se o mercado deseja isso? Eu vou usar um exemplo, mas eu nem sei se é o mais ideal, mas na cadeia não pode ter dinheiro, o pessoal usa cigarro como dinheiro. Né? A gente já chegou a usar bilhete de metrô, vale transporte também como dinheiro em alguma época, né? É possível o governo proibir? Ele tem alguma ferramenta, algum poder sobre essa proibição, considerando que o Bitcoin é usado mundialmente, é digital e ele está espalhado numa rede complexa de computadores? Então, tem duas respostas. Se o governo proíbe, o preço cai, que é o que o Guido levantou bem. Você deu o exemplo dos cigarros, tem uma história muito interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, no campo de prisioneiros na Alemanha, eles usavam justamente cigarros como moeda. E aí tinha um economista lá, não tinha nada que fazer o dia inteiro, estava preso, começou a ver o preço, né? Com cigarro, quanto uma coisa, quanto outra. Aí veio um carregamento a mais de cigarro por engano que eles receberam. Aí o que aconteceu com os preços? Então, é um ótimo exemplo. Agora, na medida em que você, por exemplo, você começa a pôr imposto para o cigarro, você diminui se você torna o cigarro ilegal, por exemplo, você diminui a demanda pelo negócio, você põe aquelas propagandas, diminui a demanda. Eu dou um exemplo, e eu acho que você pode fazer com um gancho, que eu acho que é uma grande sacada, que o Uruguai fez com a maconha. Ele falou, olha, a maconha é cara, porque é o risco que as pessoas têm para vender. Então, o que a gente vai fazer? Vamos legalizar a maconha e a gente corta a renda dos traficantes. Quer dizer, como você já pode comprar legalmente a maconha, você não compra ilegal. O que vai acontecer se a teoria econômica funcionar direitinho? O preço da maconha vai despencar e você vai acabar com o tráfico, que um dos problemas são os efeitos da maconha e outros são os problemas do tráfico. Metade dos problemas você elimina. Pode ser, ninguém sabe, temos que esperar alguns anos para saber se você vai ter problemas maiores ou não com a legalização. Mas o ponto é, uma mercadoria, quando você põe restrições, o preço sobe, assim, para as pessoas que são os dependentes, o preço sobe e outra parte cai porque não quer mais pagar por isso, né? Troça, ainda nesse assunto aí, se por um acaso o governo ou os governos demorarem para tomar alguma atitude em relação ao Bitcoin, seja regulando ou seja proibindo, o aumento do uso do Bitcoin ele pode acabar interferindo em política de juros, controle de inflação e outros aspectos aí de política fiscal e monetária? Bom, por enquanto é uma moeda muito restrita, muito pequena. Quer dizer, acho que o Bitcoin negocia 8 milhões de reais dia. Quer dizer, a BMF negocia mais de 1000 vezes isso por dia. Quer dizer, então, por enquanto, é um grãozinho de areia, né? E possivelmente vai ficar assim, se eu tivesse que fazer uma projeção, vai ficar com um ativo a mais. Então, você decide comprar algum diamante para deixar para o seu filho, um estoque nem sei se você tem filhos ou não, né? Sei lá, alguns bitcoins para deixar para ele, como reserva de valor. E aí, às vezes, você pode, por graça, tem algumas lojas nos Estados Unidos em que os preços em bitcoins convertendo são mais baratos do que em dólares, né? Então, na Bitcoin Store, por exemplo, você entra e você vê, em bitcoins vai sair mais barato. Então, compro bitcoins, pago na loja e ganho uns trocados, né? Mas, por enquanto, eu acho que vai ser uma moeda secundária. Mas acho que a grande sacada, e acho que é a sacada do Guido e tua também, acho que é isso de pensar nela como o prenúncio de uma moeda global, uma coisa assim, né? Troça, você vai perguntar alguma coisa, Guido? Não. Você abriu a boca aí, você ia não, pode ir. O que eu vou falar, eu só queria falar o seguinte, a gente está com 41 minutos de programa, estamos nos 20 minutos finais, 35 minutos finais, então, se tiver alguma coisa importante, Giba, pode a hora de soltar essa aqui, se tiver alguma dúvida importante.
Não, eu tenho sim. Eu quero aproveitar que o Trosser teve um trabalho importante aí com bancos, na Febraban, e entrar um pouquinho nesse aspecto aí. Porque o Bitcoin dá a entender que as pessoas não precisam de bancos. A conta corrente, por exemplo, é a carteira virtual. Ele não precisa deixar o dinheiro no banco para saber que tem lá. E aí tem todo o movimento aí de juros, do trabalho dos bancos em cima do dinheiro que é depositado à vista. Que tipo de interferência isso pode ter nos bancos aí? Os bancos poderiam perder dinheiro, perder clientes com essa questão das contas correntes? Poderia sumir também alguns outros produtos que os bancos trabalham, derivativos, securitização, recebíveis, esse tipo de coisa? Bom, até o século, quer dizer, Banco Central, os primeiros bancos centrais foram de 1890 e alguma coisa. Alemanha, Japão, 94, 95. Quer dizer, bancos centrais, o Banco Central americano só tem 100 anos. Antes disso, você tinha uma coisa chamada free banking, quer dizer, você não tinha restrições. Então, na Escócia, por exemplo, em alguns estados americanos, você podia abrir bancos, fazer moedas ou quase moedas nesses lugares. Aos poucos é que você foi estreitando a regulamentação. E aí a grande pergunta, você começa com outro sistema paralelo à margem. Alegria, né? Quer dizer, concorrência. Ó, pessoal, tem um telegrama para o sistema, ó, tem jeitos mais eficientes de fazer o que você está fazendo. Óbvio que é uma concorrência, óbvio que é um sinal que dá para fazer. Mesmo para intermediação de créditos, você tem alguns esquemas assim. Por exemplo, tem uns em que você, na Europa tem, aqui no Brasil tentaram fazer, mas não decolou, em que você compra ações dessa empresa, né? E essa empresa dá créditos e cobra créditos, e conforme vai tendo lucro ou prejuízo, suas ações vão se valorizando. Tem alguns esquemas, as cooperativas de crédito, por exemplo, agora estão mais legais, mas funcionaram no princípio às margens do sistema. Agora são supervisionadas, etc. Então, você tem muitos esquemas paralelos. A desintermediação no Brasil reduziu muito. Você tinha agiotas no passado por conta do crescimento. Mas o fato de você conseguir fazer uma boa moeda fora é um sinal importante. Ó, pessoal, vamos melhorar essa eficiência, né? Mas pode ser um perigo concreto para o produto conta corrente dos bancos? Não é um perigo porque é pequeno o É Bitcoin. pequeno, é. E segundo, porque não tem a chancela do governo. Então, você não pode pagar salários, entrar em processo, quer dizer, a segurança jurídica que te dá o governo, o Bitcoin não te dá. Mas se tivesse segurança e fosse bem gerenciado, o Bitcoin seria uma substituição muito boa. Uma moeda que custa, no mínimo, 11% ao ano, agora a partir 11% ao ano, é uma moeda muito ineficiente, muito ruim, né? Quer dizer, o meu dinheiro agora é caro demais, né? Então, a oferta de moeda no Brasil é ineficiente. O Troster, o Ainda, Bitcoin, peraí, deixa eu Gibá. só Gibá, continuar peraí. essa questão aí, porque me ocorreu uma coisa importante agora. Se tiver essa concorrência e por um acaso os bancos forem atingidos e tiverem que fazer alguma substituição, isso pode causar um desemprego no setor, e aí, sendo baseado na tecnologia e num novo conceito de moeda, isso poderia ser tão complexo que seria caracterizado como desemprego estrutural no setor? Bom, primeiro se evolui, né? Quer dizer, eu acho que aqui tem muita rigidez no emprego. Eu acho que isso para um país é ruim. E eu acho que para as pessoas também é ruim. Eu sempre falo que deveria haver instabilidade no emprego, né? As pessoas a cada 4, 5 anos deveriam ser obrigadas a mudar de emprego, né? É bom para a empresa e é bom para a pessoa. Quer dizer, para as pessoas continuarem a crescer e para as empresas terem sangue novo, novo que eu digo novas ideias, não necessariamente mais jovem. Segundo, eu acho que
todo mundo tem que se reinventar nesse mundo. Eu acho que o sistema financeiro, especificamente, mas de maneira geral, a indústria brasileira, você tem que se reinventar. O mundo está mudando, quer dizer, o mundo está mudando e o Brasil está mudando mais devagar que o resto do mundo. Por isso que estamos crescendo devagar. Eu acho, sim. Não é que você vai ter desemprego, você vai deslocar empregos de um lugar para outro. No começo do século XIX, você tinha os ludites, os ludistas, né? Quando começaram a fazer as máquinas, eles atacavam e destruíam as máquinas, porque as máquinas iam dar desemprego, né? É verdade, as máquinas desempregam, né? Quer dizer, por definição, qualquer aumento de produtividade é um aumento de desemprego, mas criam outras oportunidades, que a gente tem que se preocupar, voltando ao teu ponto, não é com os empregos que são perdidos, mas é com o saldo. Quanto se perde, quantos empregos novos são gerados. É essa que tem que ser a preocupação do soberano do país, né? Deixa eu entender uma coisa do Bitcoin. O Bitcoin, ele é contabilizável? Eu vou dar um exemplo. Você presta uma consultoria, essa consultoria vai custar R$20 mil, o que dá hoje 10 mil bitcoins, né? Não sei se é isso. Bom, tanto faz. Como é que você contabiliza isso? Quer dizer, porque quando você emite uma nota fiscal, tem que entrar o dinheiro no banco daquela empresa, né? O Bitcoin, eles pegam e te pagam em Bitcoin. Como é que você contabiliza isso? Do mesmo jeito? Não, para contar, quer dizer, são duas contabilidades, a fiscal e a real. Na fiscal é real, aqui no Brasil tem que ser real. Isso. Se eu fizer uma consultoria lá fora, eu tenho que trocar e contabilizar em real e recolher imposto em real. É a mesma coisa. Faço em real, mesmo se eu recebo em dólar, euro, Bitcoin, o que for, quantos reais a taxa que você trocou é isso, né? Então, isso é o ponto número 1. A minha contabilidade é aquela história da Regina, ela professora, né? Que ela fazia as contas delas em horas-aulas. Então, ela dava, sei lá, 20 horas aulas por semana, 80 horas aula mês. Então, um vestido são 7 horas aulas, as compras do supermercado 14, ela fazia a contabilidade em horas-aulas, a contabilidade dela. Contabilidade fiscal, real, aí não tem discussão. O fisco não... O todo-poderoso fisco não permite que seja em outra coisa. Né? Não. Então não tem problema nenhum, né? Não, eu tô te fazendo essa pergunta por quê? Se você quiser fazer sua contabilidade em tulipas, em latas de cerveja, você pode. Né? Eu tô te fazendo essa pergunta por quê? Porque tem muita gente do outro lado aí que não tem a menor noção, né? Então, Troster, seria possível existir nas economias aí 2 tipos de moeda? Porque eu estou considerando assim que, de repente, o Bitcoin se divide ao meio a função social do meio de troca, né? Ela como meio de troca. Só que ela é só usada para consumo. O Bitcoin só é usado para consumo de bens finais. E não como investimento na produção, para compra de bens primários, intermediários, bens de capital e tudo. Poderia existir isso, uma moeda somente para consumo de bens finais e uma outra moeda, e essa livre do governo, e uma outra com supervisão do governo, sendo usada para investimento na produção? Sim, é possível sim. Você pode ter duas moedas, 3 moedas, sim, perfeitamente. Você, inclusive, assim, algumas comunidades pequenas, você tem moedas locais, então você tem uma moeda local, por exemplo, com tua família, vamos supor, teus primos, vamos fazer uma troca, ou você pode fazer uma série de moedas paralelas, sim, pode, sim. Bem perguntado, é verdade, sim. E não teria interferência nenhuma na economia e nem nas políticas do governo? Sempre uma questão de escala, né? Quanto que proporção do total dos meios de pagamento isso chega a ser. Se for um valor pequeno, não vai ter nenhuma interferência. Se for um valor maior,
E depende da atitude. Se for um governo esperto, vê que é uma moeda mais sólida, mais conveniente, mais barata, mesmo que ele não controle tanto, se preocupar mais com o país do que com o controle dele, eu acho que é uma excelente ideia. Bom, nós estamos com 50 minutos de programa, os últimos 10 minutos. Troster, você aceita Bitcoin? Lógico, você vai me dar, eu aceito. Se eu tiver que dar alguma coisa em troca, depende. Né? Exato. Não, como não serviço. Tem um que diz pagando bem, que mal tem, né? Pagando bem. E se você for dar uma consultoria ou um treinamento, alguma coisa assim, o cara fala, olha, eu vou te pagar em Bitcoin, sem problema. Fechado. A consultoria for boa, o número de Bitcoin for interessante, óbvio. Você aceitaria, você, Guido, agora eu mudo a pergunta. Você aceitaria ser pago em francos suíços, euros? Não, claro, claro. Então, não, mas são moedas oficiais, né? O Bitcoin não é nada oficial. Por isso que eu te fiz a pergunta. Né? Não, agora eu faço a pergunta, Gilberto. Você quer fazer um freela e eu te pago em bois? Boi vai ser meio complicado de estocar isso, né? Você vai ter que pagar. Aquela plantinha ali atrás ele já vai comer, por exemplo. Mas eu aceitaria Bitcoin. Ô, Troster, você parece bastante entusiasmado com o Bitcoin, mas a gente vê economistas e pessoas do mercado financeiro aí, colegas seus aí, devem ter um tipo de visão um pouco mais receosa sobre o Bitcoin. Principalmente a Febraban. Que tipo de conselho você daria para esse povo sobre Bitcoin? Que deve ter medo ou não deve ter medo? Deve ver com cuidado, aos poucos? Eu acho que tem um princípio básico para o mercado financeiro, quer dizer, você só tem que fazer o que você entende, né? Então, qualquer ativo, quando alguém fala, que ação que eu compro? Eu falo, não compra, né? Você não entende bem o que está por trás, não faça, né? Ou em que eu aplico, né? Se está em dúvida, poupança. Quer dizer, então, primeiro eu acho que tem que conhecer a fundo, estudar. Eu acho que a lista que o Guido mandou para mim, ele mandou uma lista, acho que ele podia pôr no site de leituras, é muito boa. Tem um paper muito bom do Banco Central Europeu de outubro do ano passado, Virtual Moneys. Tem outro muito bom do Fed também, que fala sobre isso, entender um pouquinho mais a dinâmica de como funciona. Segundo, teoria monetária, apesar de ter mudado, tem coisas muito boas no passado, que explicam mais, né? Agora, nem todo economista é especialista em moeda, né? Ou em bancos, ou outros são especialistas em agricultura. Não existe um economista que saiba tudo de tudo, né? Giba, última pergunta. Não, eu vou evitar perguntar. Oi? Não, eu vou evitar perguntar, porque vai muito longe esse assunto. Acho que a gente cobriu aí uma boa forma aí os principais pontos aí na questão financeira e monetária, mas é só o começo, é só a ponta do iceberg. Se a gente ficar perguntando, conversando aqui, a gente vai o dia inteiro. Fazer o dia inteiro e só uma parte do que teria que ser dito, né? Vamos ver a evolução do Bitcoin, como é que vai acontecer aí. Daqui a uns meses a gente chama o Troster de novo. Troster, você quer fazer alguma consideração final? O Bitcoin já subiu um pouquinho, o Dani tá aí, ó. Tá 579,90 agora, tá menos 11,44 em relação a ontem. A gente começou... Isso é a influência do Gilberto e tua no Bitcoin, ó. Estamos mexendo com o mercado. Não, eu gostei muito de interagir com os dois, nota 10 para os dois, foi muito gostoso. Acho que é um assunto que me fascina, né? Moeda, eu acho que Bitcoin juntam duas paixões minhas, moeda e bancos, né? Isso. E tecnologia. Então, acho que é muito interessante o tema. Se eu puder dar uma consideração final, estudo o tema, é gostoso, leia. Eu acho que no mundo que está se mudando rapidamente, a gente tem que mudar mais rápido. Tem a definição de um banqueiro, muito amigo meu, um dos banqueiros que eu mais admiro, que fala que obsolescência é quando a velocidade de mudança externa é maior do que interna. Sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Troster, eu quero agradecer bastante o teu tempo, a tua agenda é bastante concorrida, é bastante apertada, você se dispôs dessa hora aqui com a gente, muito obrigado, viu? E a gente vai voltar a conversar daqui uns meses novamente, tá?
Fechada, pode ser daqui uns dias se quiser também. Tá vai bom. Ser um prazer. Tá com bom. Você e com o Giba. Tá bom, a gente vai marcar e a gente volta logo, logo. Giba, obrigado mais essa semana também. A semana que vem eu já vou avisar, não vai ter o programa, o Conexão Direta, porque o Dani vai ter que viajar. Então não haverá semana que vem. Giba, obrigado, um abraço, tchau. Troster, um abraço, tchau. E você que está conectado aqui no Vida Moderna, continue por aqui. Acesse o site que é www.vidamoderna.com.br. Acesse também o YouTube. Inscreva-se no canal, é youtube.com/canal Vida Moderna. Passa no Facebook, curta a página, facebook.com/canal Vida Moderna. E o Twitter é o twitter.com/canal VModerna ou simplesmente @VModerna. Tchau!